Vai fazer a prova da PM Tocantins e tá com medo da banca FGV? Vem comigo que a gente vai ter um curso completo de legislação institucional. Você vai fazer a banca FGV sofrer. Estatuto da Polícia Militar do Tocantins. Teoria, aula 1. Senhores e senhoras, os professores costumam começar o estatuto de forma reta e íntegra. A gente não estuda assim legislação institucional, tá? A gente vai começar pelo capítulo 3, que fala sobre hierarquia e disciplina. Professor, mas por que nós vamos iniciar pelo capítulo 3? A hierarquia e a disciplina são a base, o sustentáculo do militarismo. Então você não pode deixar de ter esses conceitos muito bem estruturados em sua mente. Como eu te falei, a gente não vai começar do artigo 1º, depois a gente retorna, tá? A priori, eu quero que você entenda que a hierarquia e a disciplina são a base institucional, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros Militar. E a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Senhoras e senhores, o que vocês têm que saber? Primeiro que estamos falando de instituições militares. Essas instituições militares, elas têm duas bases: a hierarquia e a disciplina. Nessa primeira aula, a gente vai focar bastante em hierarquia. Professor, de uma forma simples e básica, para que eu consiga lembrar na minha prova, o que seria essa hierarquia? Senhores e senhoras, a hierarquia nada mais é do que uma organização. É a forma que os militares vão estar organizados. A autoridade, entre aspas, o poder que cada um deles está ali dentro. É essa organização de autoridade. Se você passar para o parágrafo 1º do artigo 13, você vai perceber que ele traz essa definição, e essa definição cai em todo o estado do Brasil. A hierarquia militar consiste na ordenação de autoridades em níveis diferenciados dentro da estrutura da corporação. Porque o que acontece, senhores? Vocês têm que entender que, basicamente, nós temos, tá, dois grandes grupos. Quais são esses grupos, professor, dentro da corporação? Nós temos os oficiais e nós temos as praças. Como que está organizado? Onde começa essa estrutura? Quem tem o maior poder hierárquico? Quem tem o menor? É isso que você vai aprender. Então perceba, a hierarquia nada mais é do que essa ordenação, essa organização da autoridade dentro das corporações militares estaduais. Tome cuidado, porque em muitos estados a banca tenta confundir, ela inverte esses termos, tá bom? Só que a partir de hoje, sempre que você ouvir a palavra hierarquia, você vai lembrar de ordenação, organização. É onde cada um se encontra dentro da estrutura de poder / autoridade das organizações militares estaduais, tá bom? Parágrafo 2º. A ordenação a que se refere o parágrafo 1º se faz por postos e graduações, tá bom? Então, o que eu tenho que saber? Isso daqui a gente vai aprender conforme as aulas forem avançando, senhores e senhoras, mas nós temos o seguinte: posto é o grau hierárquico do oficial e graduação é o grau hierárquico das praças. Professor, como assim? Quando eu estou falando de posto, senhores, eu estou falando dos oficiais. Quando eu estou falando de graduação, eu estou falando de praças. E aqui nós já temos uma informação também que costuma cair bastante nos mais variados estados. Eu preciso que os senhores saibam: eu vou fazer a Polícia Militar do Pará, vou fazer a Polícia Militar do DF, vou fazer a Polícia Militar. Senhores, os estatutos deles são extremamente semelhantes. Por quê?
que eles são baseados na hierarquia e disciplina, e essas definições elas são extremamente precisas. Então vem comigo. A gente tem essa divisão, e olha o que ele diz: dentro de um mesmo posto ou graduação, se faz pela antiguidade no posto ou graduação. Como assim, professor? Não estou entendendo. Eu quero que você entenda o seguinte. Inicialmente, tá? De uma forma simples e básica, eu quero que você saiba que o soldado, ele manda menos, ou seja, tem menos autoridade, menos poder do que um capitão. A gente vai aprender isso com calma daqui a pouco. Então, o que acontece? Dentro dessa organização, o capitão tem mais autoridade, mais poder. Ele pode mandar mais do que o soldado. Beleza, professor. Isso aqui é bem simples que vocês vão aprender. O sargento manda mais do que soldado, o cabo manda mais do que soldado, o subtenente manda mais do que o cabo, o tenente manda mais do que o sargento, por exemplo. Isso aqui a gente vai aprender com calma. Até aí é fácil para o aluno. Mas, e se for dentro de um mesmo posto ou graduação? Um exemplo hipotético. Eu tenho soldado, Brás, e eu tenho o soldado Willer. Quem manda mais, professor? Senhores, aí eu vou ter que analisar quem é o soldado que vai mandar mais. E como se faz isso? Pela antiguidade. Professor, e o que seria essa antiguidade? Vou te dar um exemplo hipotético, senhores. A gente vai aprofundar isso. Mas imagina que o soldado Brás entrou no concurso de 2021. O soldado Willer entrou em 2023. Quem é mais antigo? O soldado Brás. Logo, o soldado Brás, ele vai ter mais autoridade, entre aspas, do que o soldado Willer. Se eles estiverem numa missão específica, desde que não tenham outros requisitos especiais, o soldado Brás vai comandar. Ele tem mais autoridade. Então perceba, essa organização, essa hierarquia, ela serve tanto para separar praças e oficiais, ela vai escalonando desde o que tem menor autoridade dentro da corporação até o que tem a maior autoridade. Só que percebam, dentro de um mesmo posto, que é o grau hierárquico dos oficiais, ou de uma mesma graduação, a gente também tem subdivisões. A gente tem que saber quem tem autoridade sobre os outros. Vem comigo que a gente vai quebrar com a FGV. Ela não vai ter chance de brincar com você, tá, meu amigo? Se você é novo no nosso canal, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para a gente dizimar com essa banca. Parágrafo 3º. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. O que significa, senhores? Como que eu vou respeitar a hierarquia? Respeitando aquela estrutura que existe dentro da corporação. Ah, professor, por que um capitão manda mais do que um sargento, hipoteticamente? É porque está previsto em lei. Está previsto dentro daquela estrutura. Não significa necessariamente que o sargento seja pior do que aquele capitão, ou vice-versa. Mas, dentro dessa organização, dessa estrutura, o capitão tem mais autoridade. Então, é algo estritamente profissional. Tá bom, senhores? E a disciplina? É aqui que ele entra em choque, pessoal. Isso daqui é a cara da FGV. O que a FGV vai querer colocar? Disciplina é a ordenação da autoridade em níveis, dentro de um posto ou graduação. Senhores, cuidado, tá? Hierarquia é a ordenação em níveis. A disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam a corporação e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo pelo perfeito cumprimento do dever pela parte de todos e de cada um.
Senhores, eu vou te dar uma dica bem aqui para você não errar mais isso aqui. Eu tinha alguns alunos que costumavam errar, mas isso daqui é muito simples, muito fácil. Se você pensar, pensa agora, a definição de aluno disciplinado. Você está aí na sua casa. Professor, mas o que seria um aluno disciplinado? Muito provavelmente veio na sua mente um aluno disciplinado é aquele que se organiza, que cumpre o cronograma que ele fez, é aquele que promete estudar todo dia, estuda dentro das suas possibilidades. Então perceba que quando a gente fala de disciplina, alguém disciplinado, é aquele que cumpre todos os deveres. Mais especificamente no militarismo, quando eu falo de dever, eu estou falando do quê, professor? Eu estou falando da lei. O meu dever é cumprir as leis e regulamentos. Então, aqui você tem que parar tudo que você está fazendo e escrever. Hierarquia, eu tenho que lembrar na minha prova que ela está relacionada à autoridade, organização, ordenação. E disciplina, é só você lembrar que um aluno disciplinado, ele cumpre o dever. Ele cumpre integralmente as leis. Pronto, meu amigo. Aqui a FGV não vai mais brincar com você. Você entendeu? Os dois princípios basilares do militarismo é a hierarquia, que vem para organizar essa estrutura como um todo, é a disciplina, que nada mais é do que os militares devem cumprir todas as leis e regulamentos. É um dever deles. Beleza, senhores? Inclusive, uma das leis que tem dentro da tua corporação, que no futuro você vai ser aprovado, é esta que nós estamos estudando, o Estatuto. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias entre militares da ativa, da reserva remunerada e de outras organizações militares. Professor, eu acabei de passar na prova. O que acontece comigo? Eu já vou ser militar? Sim. E essa estrutura hierárquica ela tem que ser observada não só na Polícia Militar do Tocantins, como no Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, quanto das Forças Armadas ou de outros estados. Pode acontecer dos senhores irem para as Olimpíadas dos Corpos de Bombeiros e Polícias Militares. Lá, vocês vão ter contato com outros alunos. Quem que deve prestar continência para quem? Vai depender dessa estrutura. E perceba o seguinte, ele cita aqui militares da ativa. Quem são esses militares da ativa? Já vamos ver. Reserva remunerada e reformados, e além de outras organizações. Resumindo, tem que ser obedecido por todos os militares, sejam eles ativos ou inativos. Beleza, professor. E aí chega a minha dúvida, quem são os militares ativos e quem são os inativos? Senhores, o que eu quero que você entenda a priori? Quando a gente fala de atividade, a gente está falando que o militar está trabalhando no dia a dia. Ele está executando atividades típicas da polícia militar. Ele está trabalhando, está em atividade. É por isso que ele está ativo. E quem é que não está em atividade, professor? É quem se aposentou. De uma forma simples. Que aqui você vai aprender que a gente não fala aposentadoria, tá bom? Então, professor, quem são os militares ativos no estado do Tocantins? São os militares de carreira. São senhores que vão entrar ou para oficial ou para praças e, pelo menos em tese, tendem a percorrer todo um ciclo ali dentro da corporação. Só que, além deles, tem reserva remunerada quando convocados. E aqui eu preciso te ensinar no padrão. O que nós temos em inativos? Reserva remunerada e reformados. Em regra, professor, quem é que está na reserva remunerada que ainda recebe dinheiro do Estado? Quem está na reserva remunerada é aquele que está aposentado. Entre aspas, ele foi aposentado. Professor, por que ele foi aposentado?
ele cumpriu o ciclo de vida dele na corporação. Bateu lá o tempo que ele tinha que ficar na corporação. É semelhante no mundo civil a quem está aposentado. E os reformados, em regra, senhores, o reformado ele teve algum tipo de patologia e por isso ele não está mais trabalhando, tá bom? Então, ele também estaria aposentado, só que aqui em virtude de algum tipo de enfermidade. Certo? E é claro, pessoal, para e pensa, a gente tem que raciocinar. Eu não vou ler isso daqui, e acabou. Eu tenho que lembrar, porque a FGV vai tentar quebrar minhas pernas, lembrando que tem um peso diferenciado para essa matéria. Perfeito, professor. Então, quem está ativo está trabalhando. Quem está inativo não está trabalhando. Quem são os inativos? Os aposentados, que aqui eu chamo de reserva remunerada ou reforma. Só que, pessoal, o que acontece? Esse pessoal da reserva remunerada, eles podem ser convocados. Como assim, professor? Pode entender tudo isso. Imagina, meu amigo, minha amiga, que você se aposentou. Você se aposentou, entre aspas, tá? Ou seja, reserva remunerada, RR. Você se aposentou, mas o Estado te convida a voltar a trabalhar. Você vai dizer, não quero, professor, não quero. O Estado diz assim, imagine, tá? Que você ganha 14 mil reais. Está aposentado com seus 14 mil reais. O Estado fala, fulano de tal, bora voltar a trabalhar? Não quero. Você ia querer sair da sua aposentadoria? Claro que não. Só que o Estado fala assim, eu te pago mais 6 mil reais. Esses valores são hipotéticos, tá, senhores? É só para você entender. Mais 6 mil reais para que você retorne. E aí, alguns iam dizer que querem retornar, outros iam dizer que não. Só que perceba, os militares da reserva remunerada, isto é, aqueles que completaram o tempo previsto em legislação e ficaram aposentados, eles podem ser convocados para retornar ao serviço. E se você estava aposentado, mas você retornou ao serviço, você está em atividade. Entendi, professor. Então você tem que tomar cuidado. Quem são os militares que estão em inatividade? São só dois, reforma e reserva. Quem são os em atividade ou na ativa? São os de carreira e os da reserva remunerada quando convocados. Não esqueça dessa nossa pequena observação. É bem provável que se a tua prova for jogar, ela cobre esse aqui. Tem caído muito nos últimos editais, tá bom, meu amigo, minha amiga? E aqui, nós temos, senhoras e senhores, a estrutura hierárquica de toda a corporação. De uma forma simples e básica, eu quero que você saiba que ela começa com o aluno praça e atinge seu nível máximo no coronel. Eu havia te dito anteriormente que nós temos dois grandes grupos. Nós temos o grupo de praças, nós temos o grupo de oficiais. Quem são os oficiais, professor? Dentro dos oficiais, eu tenho 3 subdivisões. Eu tenho os oficiais subalternos, eu tenho os oficiais intermediários e eu tenho os oficiais superiores. Dentro das praças, eu tenho 2 subdivisões. Eu tenho os subtenentes e sargentos e cabos e soldados. E além deles, eu tenho uma classe especial. Por que, professor, isso é chamado de especial? Tu já vai entender. Que são o aspirante a oficial, o cadete primeiro ano, segundo e terceiro. Bora entender. Professor, eu passei no CFP. Onde que eu vou entrar? Você é aluno praça. Formei, vou virar soldado. Passou um tempo, vou virar cabo. Passou um tempo, sargento, subtenente. Então perceba, quem passa no CFP, ele, em regra, vai seguir essa carreira. A não ser que passe no CFO ou no CHO, que é outra história. Mas, em regra, começa bem aqui, ó. Aluno praça, soldado, cabo, sargento, subtenente.
Quem passa no CFO, ele vai ser cadete primeiro ano, segundo, terceiro e aspirante oficial. Dentro dessa estrutura, e nas nossas próximas aulas tu vai ver isso, que hoje não é o objetivo, todos esses alunos, eles estão inclusos aqui no meio. Por isso que chama de praças oficiais. Eles estão na transição das praças para oficiais. Eles ainda não são oficiais, mas também não são praças. Eles estão ali no meio termo. Esse quadrado, eu vou jogar ele bem aqui na nossa próxima aula, tá bom? Então, professor, de forma reta, como que eu devo memorizar? Que dificilmente isso daqui vai cair, tá? O primeiro é o aluno, o segundo é o soldado, o terceiro é o cabo, o quarto é o sargento, o quinto é o sargento, o sexto é o sargento, o sétimo é o sargento, oitavo, nono, décimo primeiro, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º. Aqui está toda a estrutura, a ordenação da autoridade. O 17º é quem tem a maior autoridade nessa estrutura. O primeiro é quem tem a menor autoridade. De uma forma simples e básica, quem tem os maiores números mandam nos que têm menores números em relação à autoridade. Professor, quem são os oficiais? Subalternos, primeiro e segundo tenente, intermediário, capitão, superiores, coronel, tenente-coronel e major. Pessoal, se você gostou dessa aula, não esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente tem outras aulas esperando já os senhores, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, porque esse daqui já tem muita informação. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só deixar nos comentários.